paz do Senhor Jesus, irmãos, um prazer estar aqui comunicando com vocês através desse vídeo e agradecendo a oportunidade ao Senhor por estarmos juntos, né? Pelo menos através dessas mensagens, através do vídeo, né? Hoje teria culto hoje na igreja, mas nós estamos enviando essas mensagens para poder trazer uma edificação para o nosso coração e gerar fé também para podermos vencer essas batalhas que temos enfrentado aí, né? Quero convidar vocês que se juntem a mim nesse momento de oração, para que possamos também meditar na palavra do Senhor. Pai, nesse momento, ó Deus de mistério, pedimos a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, ó Pai, para conosco, Senhor, nessa hora, Pai. E que o Senhor venha iluminando nosso entendimento, Senhor Deus de mistério, para que possamos, Senhor, ponderar sobre a Tua palavra, Senhor, aonde pedimos também que Teu Espírito Santo, Senhor, venha iluminando os olhos do nosso coração, ó Pai, trazendo revelação, Senhor, meu Deus e Pai eterno, nosso Espírito, ó Pai, para que possamos em fé, Senhor, caminhar, Senhor, meu Deus, de vitória em vitória, Senhor, sobre a Sua palavra, Pai. Pai, pedimos que neste momento, Senhor, venha alcançando os corações, Senhor, meu Deus e Pai, trazendo renovação, trazendo restauração, revigoramento espiritual, ó Pai, fortalecimento, Senhor, meu Deus, para cada um, Senhor, que essa mensagem alcançasse, Senhor, Deus do mistério, para que possa caminhar, Senhor, meu Deus e Pai, firmes e constantes, Senhor, em fé, Senhor, meu Deus, vivo, confiando no Senhor, porque o Senhor jamais nos deixa, jamais nos abandona, o Senhor está conosco, Senhor, Deus do mistério, nós cremos na Sua palavra, ó Pai. Pai, nessa hora, Senhor, traz conforto, Senhor, aqueles que estão abatidos, Senhor, meu Deus, estão tristes, Senhor, Deus do mistério. Traz vigor, Senhor, para aqueles que estão fracos, Senhor, Deus do mistério. Traz uma renovação para aqueles, Senhor, meu Deus e Pai, que precisam, Senhor, Deus de glória. Traz cura, Senhor, aos enfermos, Senhor, libertando do cativeiro das enfermidades, ó Pai eterno. Pai, nessa hora, Senhor, Deus de mistério, vem nos abençoando, Senhor, neste momento, Senhor, tão precioso, Pai. Pai, te agradecemos na certeza que o Senhor já está operando, alcançando e tocando os corações nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, no nome de Jesus. Estarei fazendo a leitura também na palavra do Senhor, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, nós vemos pela palavra do Senhor essa passagem aqui, onde o Senhor havia despedido, né, os discípulos que estavam com ele dessa banda do mar da Galileia, e o objetivo do Senhor era atravessar juntamente com seus discípulos para a outra margem, né, atravessar o mar da Galileia para o outro lado. E a gente vê, né, na palavra do Senhor que era costume dos discípulos, né, como eles eram pescadores, uma boa parte deles sendo pescadores, estavam acostumados a atravessar, fazer essa travessia, ou até mesmo enfrentar algumas tempestades, né, no mar da Galileia. Mas a gente vê que neste momento que Jesus manda os discípulos, né, que entrassem no barco e começaram a travessia, aconteceu algo diferente. Se levantou ali uma tempestade de vento, aonde o mar ficou bravio, né? E o barco sendo de pequeno porte, e as ondas, né, ficaram empoladas, né, altas, né? Começaram a adentrar para dentro do barco. Os discípulos provavelmente, né, tentaram tirar a água, mas não conseguiam vencer
a fúria do vento e as ondas batendo sobre aquele barco, a ponto de quase aquele barco afundar. E os discípulos ficaram desesperados com aquela situação, né? Porque era uma situação inusitada, uma situação difícil de controlar, ou seja, o barco estava desgovernado, o barco estava prestes a afundar por causa da água que adentrava, né, para dentro daquele barco, e eles estavam com medo de morrer ali naquele naufrágio, ou seja, o barco afundando e eles perecer no meio ali do mar. Nós vemos também, se nós formos aplicar, né, na nossa vida, no cotidiano, né, as situações que nós nos deparamos, né, ao longo da nossa vida, a nossa caminhada, principalmente depois que a gente conhece Jesus, que a gente passa a compreender algumas coisas, né, que são coisas assim, espirituais, a gente enfrenta dificuldades. E muitas vezes, da mesma maneira também, quando a gente perde o controle da situação, né, que a situação está fora do nosso controle, né, do domínio, né, do nosso domínio, né, e às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, né, não vê uma saída, né, procura sempre naquele angústia, naquele desespero às vezes, né, buscando uma solução, uma saída, né, e não encontra. Era o caso aqui dos discípulos, né, que eles fizeram como pessoas que estavam acostumadas, né, a navegar, né, principalmente naquele mar da Galileia, né, então eles buscaram colocar toda a perícia deles, todo o conhecimento deles para poder ali se salvar, mas chegou um ponto que eles entraram em desespero, em angústia, porque eles já não tinham domínio mais da situação, e eles viram ali o que estava sucedendo, que eles iriam perecer, mas eles esqueceram que foi o Senhor que mandou que eles atravessassem, que eles fossem para o outro lado. E quando o Senhor nos leva, nos conduz, entra na nossa vida, irmãos, também Ele tem um comando, né, para a gente poder caminhar, avançar. E esse caminhar e avançar é em fé. E não quer dizer que no meio do caminho nós não vamos encontrar dificuldade, né? Esses discípulos estavam sob as ordens do Senhor, né? Aparentemente a gente acha que porque o Senhor está na nossa vida, que está no comando da situação, e que nós vamos ter só bonança na caminhada, só facilidade, que as coisas vão concorrer sempre em nosso favor, e a gente vê pela experiência que a coisa não é bem assim, que no meio do caminho a gente vai encontrar dificuldade, situações em que às vezes até entra em angústia, em desespero, né, achando que não tem mais jeito, né, que o barco vai afundar, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, né, enquanto o Senhor estiver dentro do barco, ainda que o barco entre a água, né, ainda que o barco aparentemente parece que vai afundar, não vai afundar, porque é o Senhor que está ali dentro. E quando a gente vê que a experiência dos discípulos, quando eles chegaram a um ponto que não tinha mais jeito, que eles não podiam fazer mais nada, em desespero eles acionaram o Senhor estava ali, no fundo do barco, né, lá na traseira do barco, deitado e dormindo, no meio daquela tempestade, dormindo o sono do justo, descansando, né, como que pode, né, às vezes está no meio de grande turbilhão, de grande tempestade, grandes desafios, grandes problemas, está dormindo, mas Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas estão sob o controle do Senhor. As coisas na nossa vida não é mais ao acaso, está à mercê do acaso. A nossa vida hoje está nas mãos do Senhor, você entregou sua vida a Cristo. Então sua vida está nas mãos dele, ele não virou as costas para você. Ainda que talvez você possa estar passando por alguma dificuldade neste momento, né? Devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, outras circunstâncias, né? Ainda que você olhe e que você acha que não tem mais jeito, mas uma coisa é certa, você tem que olhar para o Senhor que está na sua vida, o Senhor que entrou na sua vida, o Senhor que é Senhor da sua vida. O barco só afunda se o Senhor permitir, e Ele não permite, porque Ele também está dentro do barco também. Ainda que o vento seja forte, o vento contrário forte, né? Uma coisa é certa, o Senhor Ele tem domínio sobre todas as coisas. E quando aquela situação ali se agravou, e eles viram, perceberam que eles não podiam fazer mais nada, né? O que eles fizeram? Aí eles se lembraram que Jesus estava ali. Só que eles se voltaram para o Senhor, mas não se voltaram para buscar a ajuda do Senhor. Eles se voltaram, despertaram o Senhor, mas de uma forma recriminando o Senhor, perguntando ao Senhor se o Senhor não se importava, né,
por eles estarem quase perecendo naquela situação e ele ali dormindo, né? Dormindo o sono do justo, né? E então, no ato de desespero, eles acionaram o Senhor. Eles fizeram bem em acionar o Senhor, mas talvez a forma como eles acionaram o Senhor gerou, vamos dizer assim, uma intranquilidade no coração deles. E eles despertando, né, vendo o Senhor, despertaram o Senhor. E eles na parte B do versículo 38, diz assim, eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. Ou seja, quando eles despertaram o Senhor veio, né, despertou, o Senhor lhe repreendeu, né, o mar, ordenou que o mar se acalmasse e que ficasse calado, ficasse mudo. E diz a palavra do Senhor, o vento se acalmou e fez-se grande bonança, ou seja, de repente, aquele problema grande, aquela dificuldade grande, né, aquela tempestade, né, se tornou o quê? Se tornou um momento de tranquilidade, de bonança, né? E é isso que o Senhor faz. O Senhor ele tem poder para mudar a situação de uma hora para outra, tá? Mas o Senhor também quer que no meio dessas dificuldades, irmãos, nós vamos ter uma experiência, que nós vamos exercitar a confiança no Senhor, que nós vamos exercitar a nossa fé, atravessar os problemas da vida, mas em fé, confiando no Senhor, e não entrando em desespero, ficando desesperado, porque o ato deles foi um ato de desespero, um ato de medo. Gerou medo, eles estavam amedrontados, eles estavam desesperados, eles estavam angustiados, né? Eles desesperados da própria vida, né? Eles estavam desesperados, né? E o ato desse é um ato de desespero, e não é isso que o Senhor quer com a gente. O Senhor quer que a gente tenha tranquilidade, que a gente tenha confiança, confia nele, para atravessar essas dificuldades. E essas dificuldades, a gente vence elas. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para sair de um ponto para chegar no outro. E não nos deixa no meio do caminho à mercê da própria sorte. Porque Ele tem o controle da nossa vida. Ele conhece o amanhã, Ele conhece o que vai ser daqui a 10 minutos. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, mas o Senhor conhece. Então, nós temos que colocar nossa confiança nele. E o que o Senhor falou para eles? Né? O Senhor, depois que repreendeu o vento, né, que disse para o vento para ficar calmo, para o mar acalmar, né, disse para o mar acalmar, quer dizer que ele tranquilizasse, né, ficasse quieto e ficasse calado. E diz a palavra do Senhor que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aí Jesus se voltou para eles. Então lhes disse: por que sois tímidos? Em algumas versões diz: porque tem medo, tiveram medo, né? E como é que não tendes fé? Ou seja, duas coisas aconteceram aqui, irmãos, tá? Medo, tá? E a falta de fé. Muitas vezes nessas horas, irmãos, de tipo de dificuldade que a gente enfrenta, tá? Que a gente não tem controle de mais nada na vida da gente, tá? É onde que bate aquele medo, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir vencer, o medo de não ser curado, né? Os medos que toma conta da nossa mente. E se a gente tem um pouco de fé, esse medo ele acaba o quê? Anulando a nossa fé, e a gente não exercita a fé, a gente não pratica a fé. E foi aqui que Jesus mostrou para eles. O problema deles era o quê? 2: medo, tá? Que esse medo gera insegurança, desconfiança, incredulidade e falta de fé. Ou seja, o medo e a fé são duas entidades, duas coisas diferentes, que se opõem entre si. Quando você tem medo, você não consegue operar em fé. Mas quando você lança o medo fora, tá? E você começa a olhar para o Senhor, você começa a operar em fé. Então faltou o quê? Faltou coragem, faltou confiança no Senhor, faltou se levantar, tá? E enfrentar aquela dificuldade, olhando para o Senhor que estava ali, que estava na vida deles ali, que eles não pereceriam, porque o Senhor estava ali com eles. Assim também na nossa vida também, irmãos.
O que nós podemos fazer quando vem o medo? Lançar o medo fora. Quando a gente lança o medo fora, tá? E se veste do Senhor, irmãos, porque Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu espírito de medo. E o medo é um espírito que muitas vezes toma conta da nossa mente, que rouba a nossa fé, anula a nossa fé, anula nossas atitudes, a nossa confiança no Senhor. Talvez ali não tinha nada para eles fazer, mas uma única coisa que eles tinham que fazer era confiar no Senhor que estava com eles ali. E o que nós temos que fazer também, confiar no Senhor que está conosco também. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, tá? E essa batalha nós vamos vencer e vamos chegar lá na outra margem, onde o Senhor quer que a gente chegue, tá? Por quê? Porque Ele está conosco e é Ele que garante a nossa vitória. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Quando você estiver olhando para o Senhor Jesus, lançar o medo fora, repreender esse espírito de medo, não aceitar esse medo tomar conta da sua mente, do seu coração, uma coisa é certa, você caminha em fé. Você não entra em desespero, você não entra em angústia. E se você está se sentindo angustiado, desesperado, preocupado, irmãos, então é hora, sabe o quê? De você despertar o Senhor que habita em você, se fortalecer na força do Senhor para vencer. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, depois que Ele falou para eles: porque sois tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram até atemorizados, irmãos, porque Jesus estava com eles ali o tempo inteiro, viram grandes milagres, né, até nesse momento de Jesus operar, né, e eles ainda não conheciam, não sabiam quem era o Senhor Jesus. E muitas vezes também, irmão, nós somos surpreendidos por Jesus. Às vezes nós achamos que conhecemos o Senhor, mas não conhecemos o Senhor. Tá? O Senhor é muito mais, vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Às vezes nós fazemos uma imagem errada do Senhor, né? Nós achamos muitas vezes, por causa do nosso problema, que é grande demais para nós achamos também que é grande demais para o Senhor. E para o Senhor não existe problema grande, existe solução, né? E que você possa, né, se entregar a sua mente, o seu coração ao Senhor e descansar no Senhor, para que Ele possa fortalecer você, para que você venha vencer as suas batalhas e você saber que você não está sozinho. E eu convido agora neste momento que você pegue agora os seus problemas, suas preocupações, tá? Suas angústias, né? Seus medos, seus receios, tá? Todos os seus fardos, e que você agora entregue ao Senhor, lance sobre o Senhor, coloque nas mãos do Senhor e se entregue aos cuidados do Senhor, para que Ele possa operar em seu favor, te dar a vitória nessa hora. Feche seus olhos, abre seu coração e ore juntamente comigo. Pai, nessa hora, meu Deus, nós estamos aqui numa só fé, num só Espírito, Senhor, meu Deus e Pai, sabendo que o Senhor está conosco, Senhor, que na nossa vida nós não estamos sozinhos, Senhor, que nós não estamos à mercê do acaso, Senhor Deus de mistério. Ainda que a gente não tenha controle, Senhor, meu Deus e Pai, dos acontecimentos nas nossas vidas, Senhor, ainda que nós não temos como reverter por nós mesmos, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem o domínio e o controle, Senhor Deus de mistério. E por isso que nos voltamos a Ti, Senhor, em fé, Pai, pedindo que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus de mistério, pedindo que o Senhor fortaleça a nossa mente, nossos pensamentos, Senhor, nosso coração, ó Pai. E nessa hora também, Senhor, nós repreendemos todo espírito de medo que tem assaltado a nossa mente, o nosso coração, todo espírito imundo que achou nas nossas fraquezas, nas nossas impossibilidades, uma oportunidade de nos assombrar. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus todo espírito da amarração, todo espírito da miséria, todo espírito de angústia, todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno que tem trazido confusão mental na vida dos teus filhos, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, ordenamos que saia agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, venha derramando, Senhor, paz na mente, no coração de cada um dos teus filhos que, Senhor, meu Deus e Pai, está ouvindo, vendo, Senhor, meu Deus e Pai, este vídeo, Senhor Deus de glória. Pai, nessa hora, Senhor, abençoa a vida financeira do Teu povo, Senhor, suprindo a necessidade, abrindo porta, porque Tu és o Deus que abre porta onde não existe porta. Tu és o Deus que cria caminho onde não existe caminho, Senhor, para dar vitória ao Teu povo, ó Pai. Fazer o Teu povo adentrar, Senhor, meu Deus e Pai, num campo de vitória, Senhor Deus do mistério. Pai, nessa hora, vem nos revestir, Senhor, com o Teu poder, Senhor, meu Deus e Pai. Porque uma coisa é certa, Senhor, nós sabemos que aquele que começou a boa obra também termina também, Senhor Deus e Pai Celestial. E nós confiamos no Senhor, meu Pai, e declaramos que Tu és o nosso Salvador, nosso Redentor,
o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Pai, oramos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, confie no Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, coloque a sua mente, seus pensamentos no Senhor, se alimente da palavra do Senhor e tenha paz na sua mente e no seu coração, tá? Domingo, se Deus quiser, nós estaremos voltando novamente com mais uma mensagem para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida em fé e confiança. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu ali estou com saudade de todos também, tá? Que Deus continue abençoando. E continue orando também por nós também, que nós precisamos da oração de todos vocês. Fica na paz, que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Amém.